Você vai apagar. Paz do Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado. Mais uma quinta-feira que a gente se reúne. E hoje estamos só nós aqui em casa, né? E a Olivia está brincando no quarto lá com a amiguinha. Mas Deus seja louvado. E a gente agradece a todos, né? Que depois vão participar, comentar, que vão cultuar conosco. Que Deus abençoe a cada um de vocês, as suas famílias, seus lares, seus negócios, todo o seu trabalho. Amém? Vamos orar a Deus para agradecer ao Senhor. Soberano e eterno Deus, Pai querido e Pai amado, Pai santo eterno, estamos aqui, Senhor, reunidos na Tua presença, meu Pai, para Te agradecer por mais uma quinta-feira que o Senhor nos proporcionou, para Te agradecer, Senhor, por mais meia semana que se passou, meu Pai. Obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos trazido, nos sustentado, nos conduzido, nos iluminado, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, por tudo de bom que tem feito por todos nós, por todas as nossas famílias, Senhor, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo. Pai, que cada vez mais nós venhamos aprender, Senhor, a Te louvar, a Te adorar, a Te agradecer, a Te obedecer. Obedecer ao Senhor através da Tua palavra, da Tua mensagem. Oh, meu Deus, obedecer ao Senhor através do Teu Espírito em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor receba no alto dos céus a nossa oração, a nossa intercessão, que o Senhor receba no alto dos céus o nosso clamor, porque estamos aqui, Pai, orando, intercedendo e clamando uns pelos outros, Senhor. Orando, intercedendo, meu Pai, por aqueles que estão internados, por aquelas famílias que estão enlutadas, por aquelas pessoas, Pai, de alguma maneira, tem passado maus momentos na vida dela. Oramos, meu Pai, por aqueles que estão cativos de uma liberdade, Senhor, que estão presos, Pai. Aqueles que estão presos numa cela, aqueles que estão presos, Senhor, num leito num hospital ou dentro de um quarto, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer, meu Deus, cura, libertação, salvação, que o Senhor possa trazer, Senhor, sempre, sempre a Tua vontade, em nome de Jesus. E assim nós Te agradecemos, meu Deus, e Te bendizemos porque o Senhor é Deus. Recebe, Senhor, no alto dos céus, esse culto, Pai, porque esse culto é um culto racional para Ti. Amém. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Ó o Humberto aí. Ô Humberto, paz do Senhor. Keila, paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor. Amém. Nesses dias, Deus tem recolhido muitas pessoas. Deus tem visitado a vida de muitas pessoas e tem nos mostrado que nós precisamos mais e mais dele, que nós precisamos mais e mais do conforto, do consolo dele, né? Da misericórdia dele para as nossas vidas. São tantas pessoas que Deus tem levado, que Deus tem recolhido, que nós continuamos aqui orando, buscando a Deus, porque os que já partiram, mas nós precisamos do Senhor. E como é que nós precisamos, como é que nós nos mantemos de pé? Buscando o Senhor, sendo transformados na palavra dEle, na graça dEle, sendo enchidos pelo Espírito Santo dEle a cada dia, Aleluia. Sendo renovados por Ele a cada dia. Aleluia. Glórias a Deus.
dá paz do Senhor. Você vai encontrar forças para continuar assim, irmã. Em nome de Jesus. Transforma-me de dentro para fora. Transforma-me, Senhor. Me rendo a Ti com tudo que eu tenho e tudo que passou. Vou esquecer. E uma nova história eu vou viver para a Tua glória. Quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Aleluia, Jesus. Falhas técnicas, irmãos. Não sei se você vai parar. Vamos tentar de novo. Transforma-me
Thalita, paz do Senhor Jesus. Pastor Amaral, grande alegria recebê-lo. Paz do Senhor, Pastor Amaral. Irmã Dalva, paz do Senhor. Amanda, eu te mandei um convitinho que é para você entrar. Se por acaso você não conseguir, aí ele vai te mandar outro aí. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Senhor, nós necessitamos mais de Ti, precisamos mais de Ti. Sem o Senhor não somos nada. É graças ao Senhor que chegamos até aqui, Aleluia. que chegamos todos nós, sem exceção. Obrigado, Senhor. Obrigado, e mais uma vez, todos nós necessitamos mais de Ti. Amém. Pastor Carlos,
meu pastor, meu amigo, paz do Senhor Jesus. Oh, meu irmão Rodrigo Viola, paz do Senhor. José Islânio, paz do Senhor, filho. Como é que você está? Glória a Deus. Aleluia. Irmã Dalva, a Gláucia, paz do Senhor, Gláucia. A Maria, paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus a todos. Glórias a Deus pela vida de cada um. E nós estamos tentando aqui, irmãos, né? Sarisa, paz do Senhor Jesus. Nós estamos tentando colocar a Amanda aqui, só que está meio difícil. Deus, eu não consegui aqui não. Falando alguma coisa. Porque eu acho que é ela que tem que pedir para participar da transmissão. Vê se aparece aí. Amanda, vê se aparece aí participação, fazendo um favor, que eu já mandei um convitinho, só para a gente ter ideia aqui. A gente ainda não tem, né, muita experiência. Como que põe ela como administradora? Deixa que eu vou ver aqui já. Aleluia. Glórias a Deus, irmãos. Domingo passado, nós tivemos um culto sobre louvor. Falamos sobre louvor. E irmãos, é muito interessante. Ela está pelo computador. E é muito interessante. Nossa, Amanda, eu acho que você vai ter que ir no celular, né? Será que não? Tenta com ela como administradora, que se aparece lá. Tá, vamos ver. E é muito interessante quando nós paramos para estudar, para a gente aprender e passar, transmitir para vocês, para outras pessoas, como a gente aprende e como a gente vê que a gente não sabe nada sobre a palavra de Deus, né? Por mais que a gente tenha anos e anos e anos, a gente não sabe nada. E aí eu estava vendo nesses salmos quantos hinos antigos, né? Porque eu sou uma pessoa antiga na igreja, quantos hinos antigos que eles são inspirados nesses últimos salmos. E são palavras tão lindas que a gente não se cansa de ler, de ouvir, de cantar, mesmo que os hinos sejam antigos, eles continuam sendo maravilhosos e falando ao nosso coração. Aqui no Salmo 145, a partir do 17, eu grifei um dos hinos que minha mãe e meu pai cantavam no coral da igreja, que diz assim: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. E aí, nesses dias que nós estamos vivendo, nesse ano que nós estamos vivendo, a gente pensa, como que o Senhor pode ser justo se nós estamos vivendo numa situação dessa? Deus, Ele é justo. Deus é Ele quem sabe de todas as coisas, é Ele quem nos mostra todas as coisas, e muitas vezes somos nós quem não enxergamos o trabalhar dele. Muitas vezes nós enxergamos depois que passamos por situações. E hoje, o que eu mais tenho visto é que Deus, Ele está nos dando chance de entrarmos mais na presença dEle, buscarmos mais a presença dEle, abrirmos mais os nossos olhos espirituais para que nós enxerguemos
o trabalhar dele, a vontade dele, que é qual que é a principal vontade do Senhor? É que nós estejamos na presença dele. E muitas pessoas estão partindo para o Senhor, mas estão partindo não de forma triste, não de forma desesperadora, mas de uma forma amável. Eles realmente estão descansando na presença do Senhor, porque eles buscaram a Deus e eles sentiram essa paz. Aleluia. De estar na presença do Senhor e de hoje já estar morando com o Senhor. É isso que eu busco para a minha vida, é isso que o pastor busca para a vida dele, e é isso que nós queremos que nós busquemos a presença do Senhor para estar com o Senhor e descansar realmente a nossa vida nas mãos do Senhor. Glórias a Deus, né, irmãos? Tá adicionando a Amanda aí, tá escrito adicionando, né? E tomara que dê tudo certo. Com o pastor Pedro foi igual. O pastor André. Irmã Rosa, paz do Senhor Jesus. A minha irmã Ana Cláudia Pichot, paz do Senhor Jesus. Vamos aguardar. Vai dar certo, irmãos, vai dar certo. A obra de Deus é assim. Vou adicionar aqui de novo. Pronto, adicionando. Mas amém, querido. Enquanto está adicionando, olha, querida. Paz do Senhor Jesus. Vai ter que ser assim mesmo, né? Tá tudo bem? Tudo bem. Vamos achar aqui o caminho. Eu não sei para você. Tá certo, eu tô olhando reto porque para mim tá tudo torto. É assim mesmo, não se preocupa não. Liga não, quando eu vou tirar foto, fazer selfie, eu nunca sei para onde que eu olho. Não dá para saber aqui não. mas tá ótimo. Na hora que eu tava entrando, eu não ouvi o que a ele tava falando. Desculpa interromper aí, tá? Não, não interrompeu nada não, filho. A gente quer agradecer para quem não conhece, né, irmãos? A Amanda, a gente convidou ela já faz tempo já, né? E deu certo agora, né? Dessa vez, nessa semana. Ela tá podendo, tá nos ajudando, tá pregando uma palavra de Deus, de ensinamento para nossas vidas. Eu conheço a Amanda há muito tempo, uma mulher de Deus, guerreira, né? Mãe de família, né? Uma mulher sábia, dona de casa, e a gente fica feliz, casada com um grande amigo nosso, né? O Ronaldo. Então, a Amanda, ela é líder do grupo Casa de Paz, lá de Rincão, né? Da nossa cidade. E tem os irmãos até de Araraquara, né, Amanda? Que sai de Araraquara, vai para Rincão participar, amados. Olha para vocês verem. Às vezes, a pessoa tem a igreja do lado da casa dela e ela não vai. Né? Às vezes tem um ponto de ensinamento da palavra de Deus do lado da casa e às vezes acaba não indo. E tem gente que, olha, sai de Araraquara, né, os irmãos, né, lá de Araraquara sai, vai lá em Rincão para se alimentar da palavra. E quanto mais nós nos alimentamos da palavra, mais Deus vai nos capacitando e depois, amados, você, eu, somos nós que levamos a palavra a todos. Amém? Vanessa, Rosana, a paz do Senhor Jesus. Então, seja bem-vinda, Amanda. Obrigado. É uma alegria receber você aqui no grupo da família, né? Na Igreja do Lar. Então, eu também quero agradecer o convite. Para mim também é uma alegria estar aqui, porque a gente está a serviço do Senhor Jesus, né? Então, por onde a palavra dele for, que ela passe transformando, edificando a vida das pessoas, e que assim seja feito,
né, para a honra e Amém. glória dele. Como você comentou, eu dirijo um grupo de estudo aqui em Rincão. Ultimamente a gente está fazendo pelo Zoom, é online também, mas é uma outra sala, então não estou muito familiarizada aqui com o Facebook ainda, mas a gente vai conseguir, porque o Senhor que nos capacita, né? E a gente faz um grupo de estudo toda semana, de segunda e quarta-feira, às 7h30 da noite. Então, se houver alguém aqui interessado em participar também, é só entrar em contato que será enviado um link, tá bom? E é um estudo sequencial. Então, nós estamos com 2 livros: Êxodo, que está no Antigo Testamento, e o Evangelho de João, no Novo Testamento. Amém. Segunda e quarta-feira. E quem quiser o contato da Amanda também, é só entrar com ela. Ela está no grupo da Igreja no Lar, mas também pode mandar um zap para nós que a gente envia os dados, aí o contato dela, né? Irmãos, palavra de Deus não falta, né? O importante, o que falta muitas das vezes, né, em algumas pessoas é a vontade de ir buscar, né? A vontade de ir atrás, né? A Bíblia Sagrada fala assim, ó, buscai e responder-te-ei, né? Palavra de Deus isso aí, né? Quanto mais você busca, mais Deus vai alimentar. Cassiano, Vanessa, paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração e eu vou passar o culto para a nossa irmã Amanda. Senhor, obrigado, meu Deus, por mais uma noite abençoada que o Senhor está nos dando. Obrigado pela tua presença, meu Pai. Eu te louvo, eu te adoro e eu te agradeço, meu Deus, pela presença da Amanda e de todos os irmãos que estão participando, Senhor. E dos irmãos que vão participar mais tarde, porque alguns estão trabalhando, né? Outros estão, às vezes, não podem nesse momento participar do culto. Mas, Deus, assim nós pedimos ao Senhor que todas as palavras que forem pregadas, Senhor, todas as palavras que forem ensinadas, que as suas palavras, Senhor, juntamente com as palavras que já foram louvadas, achem guarida em cada coração presente, para que nós, nessa noite, saiamos desse culto cheios de sabedoria do alto e transbordante do teu Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, de todo o nosso coração. E assim, meu Pai, usa a tua filha, Senhor, como uma ministra da palavra. Usa ela, Pai, para abençoar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amanda, fica à vontade, minha querida. Tá ok. Ó, eu não tô tendo acesso aos comentários, então aí você vai ficar por aí mesmo, então você já gerencia aí quem tiver pergunta, pode me interromper, porque eu não tô tendo acesso, tá bom? Tá bom, filha. Bom, eu estava buscando em Deus a palavra que Ele queria trazer para nós nessa noite. Porque o Senhor conhece cada vida que está aqui, cada um que vai ouvir essa palavra. Ele conhece a nossa intimidade, a nossa necessidade. E então, buscando nele, eu vou trazer aqui algo muito legal com relação ao chamado da igreja, né? E aí a gente tem que entender que Jesus, a igreja de Jesus, não tem placa. Ela são as pessoas que creem, né? E têm Jesus, o Filho de Deus, como seu Senhor e seu Salvador. E essa igreja está espalhada no mundo todo, né? Em todas as nações. E é uma igreja viva, uma igreja que tem a presença do Espírito Santo. Mas tudo tem um começo, né? Então, Jesus, ele é o grande resgatador da humanidade, né? Ele vem resgatar aquele que está perdido, aquele que está no pecado, e ele vem trazendo salvação, libertação, cura, e aí começa uma obra, né? A palavra de Deus diz que toda obra que Deus começa na vida de alguém, ele é fiel para cumprir.
para terminar essa obra, tá? Então, nesse sentido, eu vejo que tudo tem um início na vida da gente, né? Nós recebemos um chamado, nós somos atraídos à palavra de Deus para ter mais entendimento, para ter mais intimidade com as coisas dele, e aí crescermos espiritualmente para um propósito. Deus tem um propósito na nossa vida, né? A gente nasceu para algo. Amém. E essa pergunta todo mundo já fez, né? Para que eu existo, né? O que eu estou fazendo aqui? O que Deus quer de mim? Então, pensando nessas coisas e buscando em Deus, na palavra sobre isso, eu quero ler com vocês sobre o chamado de Moisés, né? Moisés foi um homem que nasceu com um propósito para libertar o povo de Israel. Então, ele foi um instrumento nas mãos de Deus para libertar o povo que estava cativo no Egito. E em determinado momento da vida dele, ele estava morando no deserto em Midian. Ele estava casado, tinha seus filhos, a sua família. E nesse momento o Senhor aparece para ele e chama e fala: Moisés, chegou a hora de executar o chamado, o propósito da sua vida. E eu quero trazer esse chamado de Moisés, eu quero trazer para nós, para a igreja hoje. Então a gente vai ver juntos isso na Bíblia, tá? Eu gostaria muito que você abrisse lá em Êxodo capítulo 3 e 4, que é o que a gente vai ler, tá bom? Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 11, depois em casa você leia o capítulo todo para ter uma compreensão melhor dessa história que aconteceu, tá? Mas vamos destacar alguns versículos para eu conseguir trazer o que o Senhor falou no meu coração, ok? Então, no versículo 11 está escrito assim: Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Aqui a gente já vê que Moisés, ele não vê uma capacidade nele, uma capacitação para ele cumprir o chamado dele. E de fato, ele não era capaz, porque a capacitação que nós precisamos para cumprir o nosso chamado vem de Deus. É Ele quem nos capacita a fazer qualquer coisa. Né? Ele que nos ensina, ele que vai adiante de nós. E Moisés aqui, ele não se sentia capaz, como muitos de nós, a gente não se sente mesmo. A gente sempre acha que estamos sempre aprendendo, mas a gente não quer perceber que chegou a nossa hora de agir na terra, como igreja mesmo, né? Com o propósito que Deus tem. E aí, eu vejo aqui nele também, além de não se sentir capaz, ele acredita também que ele não tem nenhuma credibilidade diante do povo de Israel, para que o povo acredite que Deus apareceu para ele no meio daquela sarça ardente e deu essa ordem para ele ir até Faraó e requerer a libertação do povo. Então ele não se sentia, ele achava que ele não tinha nem credibilidade para isso. E aí eu vejo alguém que tem um problema de credibilidade no meio onde está, né? Que tem um problema de confiança, tá? As pessoas não vão acreditar em mim. É isso que Moisés disse para Deus. Então, no capítulo 4, versículo 1, diz assim: Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Ou seja, ele estava falando para Deus que o povo ia falar para ele: Moisés, você está louco.
Deus não aparece. É impossível Deus ter aparecido para você numa sarça ardente, né? E aí, então isso revela que ele acredita que ele não tem essa credibilidade perante os seus, perante o povo, para livrar o povo do cativeiro, do Egito, para cumprir uma obra que Deus tinha enviado ele a fazer. E aí eu vejo que começa aqui, logo nesse início, cheio de dúvidas, cheio de descrença, o agir e o trabalhar de Deus na vida de Moisés. Deus começa a restaurar a identidade de Moisés, quem ele é. E aí nós vamos trazer para nós, como igreja, quem nós somos como igreja, tá? E ele faz assim para restaurar essa credibilidade de Moisés. No capítulo 4, versículo 2, perguntou-lhe o Senhor: que é isto que tens na mão? Aí respondeu ele: um bordão ou uma vara, né? Então lhe disse: lançai-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. E disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou em bordão novamente. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então, a primeira coisa que Deus manda ele fazer? Moisés, se o povo não acreditar em você, você pega esse bordão que está na tua mão, essa vara, lança na terra, ela se transforma numa serpente, ok? E depois você vai pegar essa serpente pela cauda e ela vai se transformar num bordão novamente. Esse é um sinal que Deus deu para que Moisés ganhasse a credibilidade de Israel. Para que Israel, aquele povo cativo, acreditasse que ele tinha sido realmente enviado por Deus, certo? Isso é história literal. O que isso significa, trazendo para nós hoje? Quando ele joga aquele bordão e ele se transforma em serpente, isso faz uma alusão ao inimigo. Porque Moisés, ele teve medo daquela serpente, ele fugia dela, para que ela não atacasse ele, ok? Então, aquela serpente faz referência ao inimigo. Mas Deus, ele está mostrando que nós, a igreja, aqueles que são chamados por Deus, eles têm domínio sobre o inimigo. Nós fomos chamados para dominar sobre o mal. Então, quando ele pega aquela serpente pela cauda, isso mostra um domínio da igreja. Aquela serpente não tem como ferir, entendeu? E ele volta a ter um cajado na mão. Isso me lembra quando Jesus, lá em Lucas, capítulo 10, versículo 9, eu vou abrir aqui para ler com vocês. Jesus, ele fala assim para aqueles 70 homens que ele enviou a pregar o evangelho naquela ocasião, né? E eles voltam muito felizes, né? Porque eles perceberam que até os demônios se submetiam a eles quando era repreendido pelo nome de Jesus. E aí, Jesus fala assim no versículo 19: eis aí eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então, uma marca da igreja não é o medo. Não é o medo daquilo que se levanta contra nós, do mal, do inimigo, que tem nome e se chama Satanás, diabo. Uma marca da igreja é que nós recebemos a autoridade de Deus
para dominar sobre o mal. Então, nós não fomos chamados para sermos influenciados pelo mal. Nós fomos chamados para influenciar pessoas e libertar pessoas que estão cativas. Aleluia. Então, quando Deus dá esse sinal a Moisés, ele está dizendo assim para Moisés: quando você fizer isso na frente das pessoas, ou seja, quando você assumir uma postura de autoridade, domínio sobre o mal diante das pessoas, você vai estar mostrando para elas que o Deus que você serve é um Deus que te dá respaldo para isso. Amém. Então, o Senhor nosso Deus é o único Deus, o único e verdadeiro Deus que pode nos guardar de todo mal, de toda obra maligna. E aí eu lembro do Salmo 91, que é um salmo profético e que se remete muito ao final dos tempos, né? A gente fala muito do final dos tempos. E eu creio que esse salmo, ele é dirigido para o final dos tempos. Eu vejo um salmo que diz, né? 91, versículo 5 e 6. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Tá? Então, isso é um salmo que mostra a presença do Senhor na nossa vida, que nos dá o quê? Espírito de ousadia, não de medo. Eu não estou falando que nós não seremos acometidos por doenças, por coisas tristes, por mortes, não é isso. Mas quando a gente tem a presença de Deus dentro, a gente tem que saber uma coisa que Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, para nós, a morte, ela é, claro, ela é algo triste, ela é a consequência do pecado, ela nos separa. A doença também, ela é algo terrível, mas que nos trata, nos ensina a nossa fragilidade e a nossa total dependência do Senhor, né? Mas aquele que tem o domínio sobre o mal, ainda que morra, viverá. A palavra de Deus diz: não temam aqueles que matam o corpo e não podem fazer nada com a sua alma. Temam, porém, aquele que, além de matar o corpo, porque é Deus que permite a morte na vida de todos nós, tem o poder para lançar no inferno também. Que é o julgamento de Deus, o justo julgamento dele, porque conhece os nossos pensamentos e o nosso coração. Então, esse primeiro sinal que Deus manda Moisés fazer no meio do seu povo, no meio das pessoas, é para que as pessoas vejam que o Deus que está com ele é um Deus poderoso e que nos dá autoridade sobre o inimigo, sobre o mal e domínio. Tá? Aí ele continua falando para Moisés, né? Ele fala assim: olha, disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito, Moisés. E ele o fez. E tirando a mão, eis que a mão estava leprosa e branca como a neve. Imagina o susto de Moisés na hora que ele viu a mão dele leprosa, que é a pior doença que se pode ter, uma doença mortal, né? Filho, a mamãe não pode agora. Fecha a porta. Aí, você pode falar uma coisa? Agora não. Que rezar é muito importante. Tipo assim, Ó, Ronaldo, fecha a porta aqui. Desculpa, gente. Estamos acostumados. Estamos ao vivo. Então,
ele tira a lepra, ela era uma doença mortal, contagiosa, né? E que trazia muito sofrimento, trazia separação. As pessoas que tinham lepra precisavam ficar separadas. E a lepra também, ela é uma figura, ela faz uma alusão ao pecado. Tá? Ela é um símbolo do pecado, porque o pecado, ele é mortal. O pecado, ele gera morte na nossa vida. Ele é contagioso, ele contamina o coração do homem e contagia. A palavra de Deus fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Isso mostra o quanto o mal é contagioso. O Salmo 1 fala que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Por quê? Porque nós vamos nos tornar como eles. Essa é a verdade. Né? Já tem estudos que falam que nós somos muito parecidos com as 5 pessoas que mais convivemos. Então, se você for analisar quais são as 5 pessoas que mais têm proximidade e convívio com você, você vai ver que o seu carro é mais ou menos igual ao carro delas, a sua casa é mais ou menos o estilo da casa delas, as suas roupas, o seu jeito de falar, o seu jeito de vestir, tá? Então, o pecado, ele é contagioso também como a lepra, tá? E ele também faz separação, ele faz separação do homem com Deus, certo? Então, a lepra, ela é uma figura do pecado. E quando Moisés tira a mão do peito, a mão dele está leprosa. E aí o Senhor falou assim, disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. E ele colocou a mão no peito novamente. E quando atirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles não te crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, né, que é o domínio sobre o mal, sobre o inimigo, talvez crerão na evidência desse segundo sinal, que é quando Deus traz o quê? Uma cura, uma restauração. Deus, através desse segundo sinal, ele está mostrando para Moisés assim, olha, você nasceu em pecado, Moisés. Você é como essa mão leprosa aqui. Mas só eu tenho o poder de tornar a sua mão pura, limpa, sadia novamente. Porque o poder da cura está comigo, com o Deus verdadeiro, com o Deus que perdoa o seu pecado e te sara e te restaura. Então você vai mostrar para eles, através desse sinal, que eu estou com você, porque nenhum outro Deus pode te curar do pecado, te curar e te livrar, e consequentemente te livrar da morte e da separação, entendeu? Então, esse é o sinal que Deus traz sobre a sua igreja. Então, uma pessoa que é chamada, né, logo no comecinho, que é chamada por Deus para algo na sua vida, ela tem que carregar com ela a fé de que o pecado dela foi perdoado. E não foi perdoado pelas próprias atitudes dela, mas foi perdoado por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus direcionou fazer. Então, a mão tá assim, tá contaminada, coloque a mão no peito novamente, olha a direção. Faça isso, né? Conserte as suas veredas em arrependimento. E agora olha como ela volta a ser sadia. É isso que Deus faz com a igreja. Uma igreja operante, ela tem convicção de que Deus perdoou ela do pecado. E que ela está, assim, agora num processo de santificação, num processo de separação do pecado. Então, não cabe mais
uma vida no pecado. Porque alguém que tem uma vida no pecado não tem credibilidade perante perante as pessoas do seu convívio. E sem credibilidade não tem obra, não tem pregação, não tem evangelho, né? Não tem, sem testemunho não tem nada, né? Não dá para servir a Deus dessa forma. Aí eu lembro que lá em João capítulo 1, versículo 29, quando João Batista, ele tá vendo Jesus, né? Jesus vem até ele para ser batizado, ele diz assim, olha: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é como se Deus, né? Não, na verdade, Deus tirou a lepra da mão de Moisés, assim como Jesus tira o pecado do mundo. Aleluia. Não somos nós que fazemos isso, não tem como. Eu lembro também de Efésios, porque tem muita gente por aí tentando se salvar, né? Através das boas obras, né? E aí, Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos. O que é graça? Graça é um favor imerecido. É algo que Deus nos dá sem que a gente mereça. Pela graça sois salvos, mediante a fé em Jesus Cristo. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, não há nada que eu e você possamos fazer para que o nosso pecado seja perdoado. Ele que fez isso na cruz do Calvário. Ele perdoou o nosso pecado gratuitamente, graciosamente, por amor, né? E aí, ele fala assim: pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então é assim, eu não faço boas obras para ser salva, porque eu não tenho esse poder. Mas eu sou salva e por isso eu faço boas obras. E por isso eu tenho boas atitudes diante de Deus e diante das pessoas. Ok? Porque ele me salvou primeiro, ele me perdoou, ele curou a minha lepra. Eu sou perdoada, restaurada. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Oi? O Cassiano colocou aqui: destinou o seu filho para nos mostrar que ele venceu a dor e é a morte do corpo, pois o Espírito é só de Deus que nos salvará. Né? É isso mesmo. Somos salvos, então, né? Somos salvos pela nossa fé, né? Mediante essa graça maravilhosa. Exatamente. Aquele que crê nisso, aquele que entende o que Deus faz, ele tem capacitação, ele recebe capacitação para cumprir o propósito de Deus, né? Eu acho, às vezes eu vejo o grande problema da igreja hoje em meio às dificuldades, não saber qual é o seu propósito em Deus. E aí, quando vem as dificuldades, a igreja acaba se cedendo à depressão, à tristeza, à dor, à desistência, ao desânimo, à falta de paz. Então, eu acho que o que Deus quis trazer hoje é uma restauração do seu propósito. Aleluia. Porque, como você bem comentou, muitos partiram já, né? Muitas almas foram levadas por Deus, mas muitos ficaram também. E todos que ficaram têm ao seu redor pessoas que dependem, né? Então, eu vejo hoje, eu sou mãe, sou esposa, a minha família depende de mim. A minha família é o meu primeiro ministério.
O meu chamado não é para ir para a China evangelizar lá. O meu chamado é evangelizar primeiro a minha casa. É fazer com que os meus filhos aprendam e andem no caminho do Senhor. Então, eu não posso ficar olhando para o que passou, para a perda que eu tive. Eu tenho que olhar para o futuro daqueles que ainda estão aqui e que dependem de mim e dependem do meu bom ânimo e não do meu desânimo. Porque se eu parar para pensar que eu perdi minha mãe, que eu perdi minha sogra, que não sei o que, eu vou estar eu não vou estar dentro do propósito que Deus tem para minha vida, como sua igreja, que é levar o conhecimento de quem Ele é, a direção do que Ele espera de nós, e eu vou estar alimentando um sentimento egoísta, a minha dor, o meu sofrimento, sem ter olhos para a necessidade das crianças que estão sob minha responsabilidade. Então eu preciso ser forte, porque a luta não acabou. A minha luta não acabou, a sua luta não acabou. Enquanto existe vida, existe propósito e existe guerra. E nós precisamos estar preparados para essa guerra. Moisés não queria essa guerra, nós vamos ver aqui. Ele não queria esse chamado. Ele queria ficar quieto lá em Midian com a sua família, com os seus filhos, com o seu sogro, com a sua esposa. Ele não queria libertar o povo. Ele não queria enfrentar o inimigo, o faraó. Mesmo que o Senhor falou, olha, você tem domínio sobre o mal. Não, mas eu não sou capaz porque eu pequei. Eu tenho uma vida suja, eu fiz isso no passado. Olha, eu te curo. Eu te restauro, eu perdoo o seu pecado. Vai, Moisés. Vai fazer o que você tem que fazer, né? E aí, ainda, né? O Senhor ainda continua, né? Falando aqui, olha, se caso eles não crerem, né? Ainda no versículo 9, fala assim: se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, Moisés, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas do rio que tomares, né, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Olha o terceiro sinal que Deus dá para Moisés. Olha, você vai pegar água e você vai derramar sobre a terra, e essa água, conforme você for derramando, vai se tornando em sangue. O que Deus estava mostrando para ele aqui? Dois elementos, água e sangue. Dois elementos purificadores da igreja. Nós somos purificados por Deus através da água, que é a água do batismo, tá? Isso tá lá em João 3, capítulo 5, por exemplo, porque tem muitos textos sobre o batismo, né, que você pode se aprofundar e é importante porque faz parte da purificação da igreja, tá? Então, em João capítulo 3, versículo 5, Jesus se encontra com Nicodemos e fala o seguinte para ele: respondeu Jesus: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, nascer da água significa descer as águas do batismo e se purificar. Assumir, o que é isso? Assumir publicamente uma nova vida em Cristo Jesus. Assumir agora quem é o dono da sua vida. Eu acho muito fácil a gente dizer que a gente tem Deus dentro no coração. Muito fácil. O que Deus quer é um posicionamento público da nossa fé. É dizer que Cristo é Senhor e Salvador da nossa vida através do novo nascimento, através das águas. Isso fala de arrependimento. Porque quando a gente desce aquelas águas,
nós estamos falando espiritualmente que a nossa vida de pecado, o velho homem, está ficando para trás. E a hora que a gente sobe aquelas águas, é um sinal, é uma figura de um novo nascimento. É como se a gente estivesse nascendo uma nova criatura para Deus. Então, aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. É uma vida nova. É um compromisso, é uma aliança, tá? Então, essa água que vai sendo derramada, ela fala de purificação da igreja. A igreja, para avançar no chamado e no propósito de Deus, precisa manifestar publicamente a sua fé em Jesus. Aleluia. E precisa também estar purificada, lavada com o sangue que foi derramado na terra. Que sangue é esse purificador que foi derramado na terra? Em favor das nossas vidas. Foi o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sem isso, não existe chamado, não existe propósito, não existe obra na nossa vida, tá? Sobre o sangue, eu quero abrir com vocês em Lucas 22:20, para vocês verem a figura, né, certinha desse sinal que Deus deu a Moisés. Diz assim, Lucas 22, versículo 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e disse, Jesus, né? Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então, esse sangue foi derramado em favor daqueles que iriam crer, daqueles que iriam ser perdoados, tá? Isaías, capítulo 53, fala sobre esse sangue que foi derramado também pelas nossas vidas. No versículo 10 em diante diz assim, olha. Todavia ao Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, ou seja, dará vida eterna, né, para a sua posteridade, para aqueles que virão após ele. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Qual é a vontade do Senhor? Que todos sejam salvos, que todos tenham pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Essa é a vontade do Senhor. Mas isso só é possível por causa do sangue que foi derramado para perdão dos nossos pecados. Aí o texto continua dizendo assim, ele, Jesus, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ele ficará satisfeito. Que fruto é esse? Somos nós, a igreja. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, perdoará a muitos, porque as iniquidades, os pecados deles levará sobre si. Então, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos ele repartirá o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Então, olha só, esse sangue que foi derramado foi para perdão dos nossos pecados. E Deus está mostrando aqui para Moisés. Faz esse sinal, se eles não acreditarem, faz esse sinal, esse milagre, que foi como Jesus transformou a água em vinho. E vinho fala de sangue, porque lembra que ele falou, esse é o cálice da nova aliança, era um vinho, né? E, na verdade, este é o meu sangue, que será derramado em favor de vocês. Então, ele está falando, faz esse sinal na frente das pessoas, para que as pessoas entendam que o único Deus, o único verdadeiro Deus, é quem pode derramar o sangue dele em favor de vocês. É esse Deus que está dando respaldo para você
cumprir o seu propósito, de sair, enfrentar o inimigo, o faraó, né, no caso, e nós temos um leão por dia aqui para enfrentar, né? E saber que só Deus pode nos dar capacitação, tá? Através desse sangue, né? Através do perdão da obra completa que Jesus fez naquela cruz. E aí, olha só a atitude de Moisés diante desses 3 sinais que Deus deu para mostrar que ele estava com Moisés e que só ele poderia fazer isso daí na nossa vida, né? Que eles não precisariam ter medo, que a obra de libertação era grande e nós temos uma obra grande pela frente. Nós não temos tempo para desanimar. Nós não temos tempo para olhar para a situação em volta e temer, né? E dar lugar ao diabo e dar lugar à depressão. Nós precisamos levantar. E aí Moisés, no versículo 10, ele fala assim: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Quer dizer, eu não sei falar, eu não vou conseguir, eu não sei fazer cumprir esse propósito, esse chamado que o Senhor tem para mim. Aí respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o que é cego? Não sou eu o Senhor, Moisés? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. É a mesma coisa hoje. Jesus disse que o Espírito Santo que mora dentro de nós, que habita em nós, é Ele quem nos ensina a respeito de todas as coisas e é Ele que nos dá a palavra certa na boca para a gente falar. O problema é que nós estamos muito ocupados com as nossas coisas e não queremos separar 5 minutos para fazer essa obra, que não é algo tão difícil. A gente ter 5 minutos para alguém, para conversar com alguém, para amparar alguém, para direcionar a vida de alguém, sabendo que o próprio Deus vai dar a capacitação, vai dar as palavras certas na nossa boca. Então, nós estamos vivendo de forma muito egoísta, de forma muito confortável, sem querer sair do nosso conforto para fazer isso, né? E aí Moisés estava desse jeito, né? Aí Deus fala para ele assim: Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, te ensinarei, né? Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Ou seja, Senhor, eu sei que vai vir o Messias. Manda o Messias logo, envia ele, eu não. Eu não quero ir. Eu não quero fazer nada. Eu quero continuar sem ver os milagres que o Senhor vai fazer. Imagina, Deus abriu o mar vermelho diante de Moisés para aquele povo passar. Deus fez o maná cair do céu para alimentar aquele povo. Deus fez a água sair da rocha. E ele não queria provar de nada desses milagres. Ele queria ficar inerte, né? Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras, e eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis dizer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca e tu lhe será por Deus. Toma, pois, esse bordão na mão com a qual hás de fazer os sinais. Nessa ocasião, se você continuar lendo o texto, você vai saber que ele nem precisou fazer os outros 2 sinais. Só o sinal do bordão já foi suficiente para o povo acreditar que ele foi o enviado de Deus mesmo. Mas o Senhor aqui, quando ele percebe que Moisés está se esquivando do seu chamado, ele fica irado. A ira de Deus se acende.
Por quê? Porque tudo tem um limite. E nós temos a oportunidade de servir a Deus. E tudo na vida passa, né? E aquele momento era a oportunidade que Moisés tinha que agarrar e não ficar arrumando 1001 desculpas para não agarrar, né? E Deus, só que no momento da ira de Deus, quando a ira de Deus se acende contra o seu filho, contra a sua igreja, o que ele fez? Ele veio com a solução. Ele falou: eu vou acrescentar, eu vou colocar o seu irmão junto com você. Seu problema é a fala, então eu vou suprir o seu problema. Eu vou colocar alguém que vai te ajudar e que vai falar por você. Você vai receber as minhas palavras, vai transmitir para ele e ele vai falar. Porque ele tem o dom da eloquência, ele sabe conversar. Então, eu vejo aqui o Senhor ensinando que ninguém caminha sozinho. Para você cumprir o seu propósito, o seu chamado, né, aqui na Terra, você não precisa estar sozinho. Você tem um corpo, o corpo de Cristo para caminhar com você. Porque o Senhor, ele distribuiu dons no seu corpo. Então, uns têm o dom de ensinar, outros têm o dom de curar, outros têm outros dons, e os dons eles vão se somando. Então ninguém anda sozinho. Na verdade, a igreja não foi criada por Deus com o propósito de andar sozinha. Ela foi criada para andar em unidade e comunhão. Mas um edificando o outro. E não um só fazendo tudo e o restante só recebendo aí o alimento amassadinho, prontinho, entendeu? Porque Deus quer que a gente se revele ao mundo nesse final de tempo. Nós precisamos abrir a nossa boca. E eu já falei, isso começa dentro da nossa casa. Amém? Aí, só para a gente concluir, né? Trazendo para nós essa questão de que é Deus quem nos capacita e concluindo, né? O que Deus espera de nós então hoje? Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante, vai falar sobre a luta que existe entre a nossa carne e o nosso espírito, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, tá? E aí, no versículo 22, ele vai contar para nós quais são os frutos do Espírito que habita em nós. O que Deus espera de mim e de você. E não é na igreja missionária que vai para a China ou que vai para qualquer outro país fazer missão, não. É dentro das nossas casas. Se eu e você não nos esforçarmos para atrair a presença do Espírito Santo, porque é Ele quem nos dá essa capacitação, nós vamos continuar sendo pessoas carnais. Nós vamos continuar no pecado. Mas o Espírito Santo de Deus, habitando em nós, produz em nós esses frutos que eu vou ler agora, esses resultados, essas atitudes. Então, não se engane. Se a gente não tem essas atitudes, a gente precisa buscar a presença do Espírito Santo de Deus. A gente precisa de conversão. A gente precisa de purificação nas águas do batismo. A gente precisa de fé naquele sangue que foi derramado em favor de nós, tá? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. O que é longanimidade? É quando você é tardio em irar-se. Benignidade, né? Querer o bem das pessoas e não o mal. Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus já crucificaram a carne com as suas paixões e vontades. Porque se pelo Espírito vivemos,
andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de orgulho, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Gente, desses frutos do Espírito, eu vejo que o que mais evidencia a presença de Deus na vida da gente, da sua igreja, é o domínio próprio. Quando você tem domínio próprio, quando você pensa antes de agir, quando você age com a razão, né? Quando você é capaz de olhar em volta e ver a sua família que precisa de você, que precisa do seu bem-estar, para também estar bem, né? Aquela comidinha que você faz, aquela roupa que você entrega para eles, né? Aquela conversa no meio do jantar, aquele tempo de ensinar as crianças, né? Não adianta reclamar que a igreja está fechada. Não importa como, você está fechado, a sua boca está cerrada. Você não pode separar um dia da sua semana para sentar com seus filhos e ensinar a Bíblia para eles? Você não sabe? A gente só pode ensinar aquilo que a gente sabe. Então, se você não sabe, tem algum problema com você. Entendeu? Né? A responsabilidade de ensinar o caminho para os nossos filhos é nossa, não é da tia da igreja. Não é da professora da igreja. Deus, ele quer que a gente se levante, que a gente se coloque dentro de um propósito, porque o mundo que está por vir, a geração futura, o que será dela se a gente não se levantar dentro das nossas casas? Se a gente se render à depressão, ao desânimo? Então, vejam bem essa questão dos frutos do Espírito e cultive a presença do Espírito Santo em você. Ah, eu não tenho amor suficiente. Atrai a presença de Deus. A presença do Espírito Santo vai te dar o amor que você precisa para destilar dentro da sua casa. Aonde tem Deus, tem amor, tem paz, tem paciência, tem bondade, tem mansidão, um espírito manso, não gritaria, não, sabe? É mansidão, é calmaria, é paz, né? E também, que como eu comentei, o domínio próprio, que é algo essencial. A gente precisa pensar antes de falar, antes de tomar as nossas decisões aí. Então, dessa forma, o Senhor, ele trouxe essa palavra para nós hoje, para a gente analisar e pensar nas nossas vidas, nas nossas famílias, como nós estamos, como a gente tem enfrentado esses dias que são maus, né? E que você tenha aí no seu coração a certeza que é Deus que te capacita e que você tem sim um chamado. Esse chamado não é só para mim, que dirijo um grupo. Esse chamado não é para o Marcelo, para a Eire, que canta, que voz maravilhosa. Um dom, né, que Deus distribuiu. Mas esse chamado é para você, que é mãe de alguém, que é esposa de alguém, que é pai de alguém, que é filho de alguém. É isso. Amém? Era isso que eu tinha para trazer aqui hoje. Glórias a Deus, que palavra maravilhosa. E a gente agradece, Amanda, né? E é isso mesmo, né? Moisés, ele fala para Deus, né? Não consigo falar, eu sou gago. Então, E Deus olha para ele e fala assim, mas não é você que vai falar, né? É eu que vou falar, né? Que ele não entendeu. Ele tem que pôr sempre alguém do lado, né? E é fato que uma vez nós pregamos sobre amigos, amigos que Deus apresenta. E nem sempre, não é o homem que apresenta, é o próprio Deus, né? Deus traz os amigos verdadeiros até nós e nos ajuda a caminhar, nos ajuda a se desenvolver, nos ajuda a enxergar melhor até mesmo o nosso ministério, aonde a gente tem que se encaixar. E isso aí é muito gratificante, né? eu tenho até um testemunho para contar. Eu não tenho, assim,
Eu não me considero com habilidade para lidar com crianças, para ensinar crianças, né? Mas no meio de tudo isso, sem as igrejas, e com toda a seriedade do momento que a gente está vivendo, né? Que a gente sabe que Jesus está às portas, ele está voltando, e como é que ele vai nos encontrar aqui? Eu resolvi estipular um dia, um horário para ministrar a palavra na vida dos meus filhos. Então, além da segunda e da quarta, que a gente faz o grupo com os adultos, aqui em casa de sábado, das 9 às 10, 10h30, eu ministro para as crianças. E aí eu já trato da amiguinha da minha filha, que mais mora aqui, né? Minha filha adotiva, que eu amo de paixão, não sai daqui de casa, né? Já é da família. Eu já cuido da vida dela, já ministro sobre ela também, até porque é amiga da minha filha e a gente tem que fazer isso, não é verdade? E a filhinha da outra amiga que também pediu, falou: não, você faz isso também, vou levar minha filha aí, que é a filha da Gláucia, né? Que também vi nascer, tem um amor enorme por ela, a Laura. E aí, Marcelo, quando você separa um tempo para fazer isso, Deus te dá o que falar. Deus te direciona. É uma hora e meia muito rica. As crianças perguntam, eles querem saber. E aí e a coisa vai fluindo, porque essa obra não é minha, é de Deus, né? Se eu partir amanhã, eu tenho que deixar uma base para minha filha, para Júlia, você entende? É isso. Então, foi uma novidade aí da pandemia que aconteceu aqui em casa. Mas amém, amém. Amanda, nós agradecemos muito o seu carinho por nós e por todo, né, o povo aqui da Igreja no Lar. Deus abençoe a sua vida. Deus Amém. abençoe a sua família. Um grande abraço no seu coração. Que Deus continue capacitando você cada vez mais para essa obra maravilhosa, né? O irmão Cassiano, ele colocou uma coisa que é fato nas nossas vidas. Nós temos que ser igreja para outras igrejas. Igrejas fracas, que às vezes não conseguem andar sozinha, que não conseguem falar sozinha, que não conseguem descobrir o dom que ela tem, que Deus tem dado para elas. E isso foi passado hoje para nós. E nós ficamos muito gratos com Deus e obrigado, grato com você também, por esse carinho que Obrigada pela dispensou para oportunidade. nós, tá? E conte conosco sempre, né? E assim que Amém. passar um pouco essa pandemia, pode Vamos falar se com o reunir Ronaldo aí, presencial, né? e que nós vamos aí tomar um café e vamos ouvir uma palavra aí, né? Isso aí. Eu estou vendo aqui, ó, tem 250 pessoas de Rincão no nosso grupo da Igreja no Lar, né? Olha E que aqui bacana. é que passou rápido, a gente não atrapalha a palavra, né? Mas o Aham. Pita, né? O Pita está assistindo, o Marcelo Celo, a Flávia está assistindo, né? A Gláucia, né? A Cláudia Pichot, né? A nossa Aí, irmã, fechou. A Edna pode morar em outra cidade, mas ela é de Rincão, né? Várias pessoas aí de Rincão que a gente agradece, São Carlos. Nós temos, acho que 7 ou 8 países que acompanham nós. Tem 2 igrejas do Japão que está também aqui conosco aqui. Então, essa palavra serve para todos, para todos. É. Cada um tem o seu chamado e cada um vai receber de Deus o seu dom específico. E isso Glória é a Deus. maravilhoso, né? E você falou uma coisa que é fato. Do mesmo modo que a gente não pode esperar as escolas educar os nossos filhos, nós temos que fazer a nossa parte aqui. Eu disse, estava eu, a Eire e a Esther, e eu falei para a Esther assim, falei, filha, ela tá desgostosa, né? Porque tem que fazer aula pelo computador e tal. Aí eu falei, filha, se você tem que se esforçar, porque todos nós temos um limite financeiro para gastar, né? O rico, o milionário lá em cima,
ele pode pegar o filho dele e colocar 12 professores, um cada hora para dar aula para ele, né? E o filho dele vai ter uma aula presencial, né? Mas eu falei assim, toda criança, todo adolescente, depende dele querer crescer, depende dele querer olhar para o mundo e falar assim, eu quero ser mais do que aquilo que eu posso ainda ser, principalmente nas mãos de Deus, né? E cabe também nós ajudar aqui, né? Ajudar em casa e fazer a nossa parte, que nem o Cassiano pôs, nós somos igreja e ajudar outras igrejas. E essa palavra veio tudo se encaixar. Deus abençoe. Nós amamos muito a sua vida, né? E obrigado por esse carinho. Dá um beijo no Ronaldo aí, nas crianças. Pode deixar. Pode contar comigo, eu também quero contar com vocês. Quando precisarem, quando me convidarem, estarei aqui. Amém. Deus seja Um beijo. louvado. Obrigado, querida. Tchau, gente. Tudo de bom para vocês, viu? Obrigado, filha. Deus abençoe. Aí é só apertar no X, né? Isso. Ok. Tchau, filha. Pode cantar. Glórias a Deus, né, irmãos? Deus abençoe a cada um de vocês. Não é sempre que a gente faz essas lives, mas quinta-feira tem outro irmão pregando, tá? Uma palavra de Deus para a sua vida. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, teu jardim.
Habitas em mim. Glórias a Deus. Habitas em mim. Habitas em mim. Aleluia, Jesus. Hoje Aleluia. aprendemos uma coisa sobre o chamado. E esse último louvor, ele vem trazer para você que Deus habita em você e vai levar você além da sua imaginação. É só você permitir Deus conduzir os seus passos e mostrar o caminho que Ele deseja para você, para a sua família e para os seus amigos. A primeira parte fala, né? Vem e toma o teu lugar na minha vida e na sua vida. Aleluia. Toma posse dessa palavra, um grande abraço no seu coração. Domingo nós temos a nossa Santa Ceia, né? Se você quiser participar da nossa ceia, o culto começa às 19h30, prepara o seu suco e prepara o pão, convida a sua família, convida seus amigos e vamos ceiar juntos, né? Domingo, em nome de Jesus, né? Obrigado a Amanda, nossa amiga, e obrigado a todos vocês. Nós temos a Cida, né? A Keila, ela está sempre nos ajudando também aí em Rincão. Obrigado, Keila, né? Com todo carinho, nós agradecemos a todos vocês, amados irmãos. Vamos orar a Deus? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, primeiramente pela tua presença em nossas vidas. Agradecemos ao Senhor pela tua presença em nossos lares. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, pela presença do Senhor em nossas famílias, Pai. Nas nossas famílias, em nossos amigos, em nosso trabalho, em nosso negócio, em nosso ministério, em nosso chamado, meu Deus. Aonde, Pai, o teu filho, a tua filha, colocar a planta dos pés dele, que o Senhor, meu Deus, possa capacitá-lo, Senhor. E não permita, meu Pai, que o inimigo venha, Senhor, adentrar na mente, Senhor, do teu filho, da tua filha. Nem assoprar algo de ruim, nem emanar, mandar pessoas ruins, tentar fazer ele desistir do seu chamado, para aquilo que ele foi chamado. Não permita, Pai. Dê hoje coragem, dê hoje força, dê hoje ânimo aos teus filhos, para que eles sejam fortes, meu Deus, nessa luta, nessa caminhada, meu Pai, que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Liberta, Senhor, derruba por terra toda enfermidade, toda depressão, arranca em nome de Jesus e coloca, meu Deus, a força do teu Espírito Santo dentro de cada irmão, de cada irmã, em nome de Jesus. Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a tua família. E assim nós agradecemos de todo o nosso coração. Estenda as mãos, amados. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo do Senhor, esteja com todos nós, e nós, numa só união, dizemos amém, Jesus. Tenha uma boa noite. Tenha um bom descanso e que Deus possa te dar bons sonhos nessa noite. Em nome de Jesus. Até domingo, irmãos. Se assim Deus permitir. Amém?